Olá, pessoal! Agora vamos corrigir a tarefa 8 da página 115, que se trata da multiplicação de polinômios. Como que a gente multiplica polinômios? A gente tem que lembrar daquela primeira propriedade de potência que a gente aprende no sexto ano, que é produto de potência de mesma base. O que é uma potência? Uma potência é uma base com expoente. Isso daqui é uma potência. Então, o produto é o resultado de uma multiplicação, né? Então, o produto de potências que tem a mesma base. Então, às vezes essa base pode ser números, às vezes essa base pode ser letras. No nosso caso agora, que é multiplicação de polinômios, a nossa base vai ser uma letra. Então, o que eu faço com produto de potências de mesma base? Eu conservo a base e somo os expoentes. Então, apenas copio a base e somo esses expoentes. Então, esses exercícios de multiplicação de polinômios, todos eles são baseados nessa propriedade da potência. Então, vamos lá. Este exercício 1, ele pergunta: determine a expressão algébrica que representa a área de um retângulo de base 9AB. Então, eu tenho um retângulo cuja base é 9AB e a altura é 3AC. Então, a área do retângulo é fácil, né, pessoal? Lembram-se da área do retângulo? É base vezes altura. Então, a área do retângulo, pondo aqui, ó, base vezes altura, né? Geralmente, os professores representam assim a área de um retângulo. Há pessoas que falam lado vezes lado, mas lado vezes lado serve mais para quadrado, mas não deixa de se adaptar para um retângulo, porque se você fizer este lado vezes este outro lado, né? Que cada um tem uma medida no retângulo, né? Então, por isso que a fórmula mais correta é a base vezes a altura. Base a gente representa pela letra B e H para altura, porque sempre que a gente estuda matemática, a matemática é universal, né? Então, como a língua universal é o inglês, então high vem de alto, né? High em inglês começa com H. Então, a altura a gente representa pela letra H. Então, vamos lá. A área, a base é o 9AB. Então, vou copiar aqui 9AB vezes, coloquei a minha multiplicação e copio a altura, que é 3AC. Então, pessoal, como que eu faço essa multiplicação? Bem simples. Eu faço número com número e as letras vezes as letras. Então, 3 vezes 9 dá 27. 27. Aí, ó, aqui eu tenho A vezes A. Quando não tem nada no meu expoente, é porque eu tenho o 1 invisível que está aqui, né? Então, eu conservo a base e somo esses expoentes. 1 mais 1 dá 2. B, não tem mais ninguém aqui com a letra B. Não posso jogar fora, então eu copio esse B. Copio B. E o C também não tem aqui nem neste termo nenhuma letra C. Então eu apenas copio este C. Então a área deste retângulo é 27 ao quadrado BC. Continuando nossa correção da tarefa 8, vamos para o exercício 2. O exercício 2 pede: determine a expressão algébrica que representa a área de um quadrado de lado x mais 2y. Então, nós temos um quadrado de lado x mais 2y. Então, x mais 2y. Quadrado tem os quatro lados iguais, né? Eu vou repetir aqui 2 vezes só para ficar mais didático, mais fácil de entender. A área do quadrado, para quem não se lembra, é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Neste caso, eu vou considerar lado vezes lado para ficar mais fácil para os alunos entenderem. Então, lado vezes lado. Como o lado do meu quadrado é x mais 2y, eu copio x mais 2y.
Vou colocar um parênteses porque é um termo vezes um termo. Então, sempre que tem mais que um termo e eu vou multiplicar, eu preciso abrir o parênteses para garantir que eu estou multiplicando por todos os elementos deste termo. Então, x mais 2y vezes x mais 2y. Agora, nós vamos fazer a propriedade distributiva da multiplicação, que alguns conhecem como o famoso chuveirinho. Então, eu vou multiplicar este primeiro elemento pelos dois termos daqui e o meu segundo elemento também pelos dois termos. Então, vamos lá. Lembrando agora sempre que é propriedade da potência. Produto de potência de mesma base, eu copio minha base e somo os expoentes. Então, aqui vai ficar x vezes x, é a mesma base x. E quando não tem nada em cima, tem 1. Então, eu conservo minha base e somo os expoentes. 1 mais 1 vai dar 2, né? Mais, agora, x vezes mais 2y. Aqui dá mais porque este elemento é positivo e este também. Então, mais com mais dá mais. E x vezes 2y, eu costumo colocar o número antes e as letras na ordem em que vem. Tanto faz, tá? Porque xy vai ser a mesma coisa que yx, né? Porque aqui eu tenho um produto, né? E a ordem dos fatores não altera o produto. Lembre que 2 vezes 5 é igual a 5 vezes 2. Então, x vezes y é igual a y vezes x. Mas como apareceu nessa ordem, eu escrevi x daqui e o y daqui. Agora, vamos para o outro termo. Mais 2y vezes x. Mais com mais também vai dar mais 2yx, né? Lembrando que eu acabei de falar que yx é a mesma coisa que xy. E mais com mais vai dar mais. 2 vezes 2 vão dar 4. E y vezes y ao quadrado. Porque conserva a base, somos expoentes, 1 mais 1 dá 2. Então, minha área. No final, eu tenho que o quê agora? Somar os termos semelhantes. Então, na multiplicação de polinômios, eu primeiro multiplico, né, os termos e depois eu somo os termos semelhantes. Quem são termos semelhantes mesmo? São os termos que têm a mesma parte literal. Eu somo só os números de fora. Vamos lá. X ao quadrado só tem um aqui. Então, é 1x ao quadrado. Só ele. X ao quadrado. Então, ele já foi. Agora, 2xy é semelhante a esse outro 2yx, que também significa xy. Então, 2xy mais 2xy são 4xy. Mais, este termo só tem ele, eu copio 4y ao quadrado. Portanto, a área de um quadrado que tem o lado x mais 2y me dá como resultado x ao quadrado mais 4xy mais 4y ao quadrado. Vamos continuar a correção agora do exercício 3 da nossa tarefa 8. O exercício 3 pede, calcule a diferença. Diferença é subtração. Sempre que pede a diferença, é na ordem que você lê. A diferença entre a área externa e a área interna da figura. Então, você copia a área externa, diferença, você vai fazer uma subtração, coloca o sinal de menos, abre um parênteses para colocar, então, a área interna, ok? Então, a diferença entre a área externa e a área interna. A diferença entre estas áreas. Então, a área externa dessa figura vai ser este retângulo maior, né? Este retângulo maior, cuja base é 5y mais 3x e a altura
2xy. Então, a área externa é igual a base vezes a altura. A base vezes a minha altura, que é 2xy. Aqui eu tenho dois termos sendo multiplicado por 1. Então, o que eu faço? Eu faço, né, o chuveirinho aqui, a propriedade distributiva da multiplicação. Então, minha área externa vai ficar 2 vezes 5, multiplico os números de fora, é 10. Xy vezes y, o x só tem ele, copio. E o y conserva a base, somos expoentes, 1 mais 1 vai dar 2. Então, y ao quadrado. E mais 2 vezes 3 dá 6, x vezes x conserva a base, somos expoentes, x ao quadrado, e o y, que é a primeira, certo? Esta é a área externa, guarda ela aqui. Vamos achar agora a área interna. A área interna é este retângulo pequenininho daqui, que é base 6x mais 1, vezes a altura xy. Então, aqui faz a propriedade distributiva da multiplicação, o famoso chuveirinho. Então, vai ficar. Quando não tem nada aqui na frente, tem 1. 1 vezes 6 dá 6. X vezes x, como eu já expliquei, x ao quadrado. Y. Mais xy vezes 1. Todo número vezes 1 é ele mesmo. Toda expressão vezes 1 é ela mesma. Então, a área interna vai ficar 6x ao quadrado y mais xy. Acabou o exercício? Não. Ele está pedindo a diferença entre a área externa e a área interna. Então, eu copio a área externa que eu achei. Então, vai ficar, portanto, né, a área externa menos a área interna vai dar. A área externa está aqui. 10xy ao quadrado mais 6x ao quadrado y. Menos a área interna, que é 6x ao quadrado y mais xy. Então, vai me dar. Eu copio esse pedaço e troco o sinal deste. 10xy ao quadrado mais 6x ao quadrado y menos 6x ao quadrado y menos xy. Eu troquei o sinal dos dois termos dentro do parênteses. Então, quanto vai dar? O que eu reparo aqui, pessoal? O que vocês podem reparar? X ao quadrado y com x ao quadrado y. Mais 6 com menos 6, dois números opostos, quando somados, dá 0. E sobrou xy ao quadrado com xy. Não são semelhantes. Xy ao quadrado não é semelhante a xy. Então, eu copio os dois. Me deu, então, o valor de 10x ao quadrado y menos xy. Este é o resultado do exercício 3. A diferença entre a área externa e a área interna deste triângulo. Dá 10xy ao quadrado menos xy. Continuando o exercício 4. Ele quer que eu calcule o volume de um cubo de aresta 3xyz. A aresta do cubo é a linha do quadrado, é o lado do quadrado. Só que como é um sólido, como tem 3 dimensões, a gente fala aresta, tá? Se fosse só um quadrado, você ia falar o lado do quadrado. Mas como é um cubo, você fala aresta do cubo. A aresta é o lado aqui de cada face, né? O cubo é feito por 6 quadrados, né?
Cada face tem os lados, que são todos iguais, por sinal. Todas as linhas no cubo são iguais. Iguais a 3xyz. O volume de um cubo tem uma fórmula que se calcula que é a aresta ao cubo, né? A gente fala é o produto das 3 dimensões. As 3 dimensões de um cubo, o comprimento, a largura e a altura, tem a mesma medida. Todos são aresta A. Então a gente fala A vezes A vezes A, né? Considerando a propriedade produto de potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Por isso que a fórmula do volume do cubo é aresta ao cubo. Então vamos lá. Para eu achar o volume deste cubo, eu vou pegar a minha aresta 3xyz e elevar ao cubo. Você pode escrever esse produto 3 vezes ou escrever uma vez só e colocar o cubo, o 3 em cima como expoente. Mas você tem que lembrar de elevar todos os números e letras que estão aqui dentro. Então vamos lá. Quanto que é 3 ao cubo? É 3 vezes 3, que é 9. 9 vezes 3 dá 27. Então 3 ao cubo dá 27. Aqui é potência da potência. Quando não tem nada em cima da minha letra, é o número 1. Então 1 vezes 3, 3. Então x ao cubo. 1 e 1. 1 vezes 3 dá o y, né? 1 vezes 3 dá 3 e 1 vezes 3 no expoente z também. Portanto, o volume deste cubo é 27x ao cubo, y ao cubo, z ao cubo. Finalizando, então, a correção da nossa tarefa 8. Muito obrigada.